O filho mais velho da jornalista Juliana Lobo nasceu com microcefalia e paralisia cerebral. Por causa disso, sofre com crises de epilepsia de difícil controle. Meu filho Pedro, ele tem 10 anos e ele tem uma condição severa neurológica, né? Pedro, aos 3 anos, 4 anos, ele chegou a ter até 300 crises convulsivas por dia. Eu chegava no hospital com ele e os médicos simplesmente não sabiam o que fazer. As medicações passadas pelos médicos já não faziam efeito. Eu coloquei em um grupo que a gente tem de mães, de crianças deficientes, o meu desespero. Pedro está tendo 300 convulsões, eu não sei mais o que fazer. Juliana descobriu um tratamento novo e natural que tinha o extrato de cannabis como base. Mas o uso do medicamento não era legalizado. Um amigo nosso, lá de Parnamirim, Raul, que é o grande anjo da minha vida, chegou e disse: eu estou usando no meu filho a cannabis. Melhorou, você tem coragem? Eu disse: resolveu o problema de Alexandre? Ele disse: resolveu. Eu disse: eu tenho. É legal? Aí ele disse: ainda não, você tem que ter coragem. E eu fui até João Pessoa, na época só tinha lá, era uma pessoa, Cassiano, da Abraça Esperança, que é uma ONG que tem lá, que é muito bem estruturada. Hoje em dia, eu digo a gente porque eu faço parte da ONG há 6 anos, então já me sinto da ONG. Ele disse que estava disponível, mas a gente tinha que ter coragem realmente para usar. E a gente começou a usar de forma ilegal realmente. Eu tinha autorização da Anvisa para importar, mas o produto era muito caro. Então, assim, se o produto importado custava R$3.000, aqui a gente comprava por R$200, R$300. E comecei a usar. Em uma semana, Pedro melhorou as crises em 50%, E depois de um mês, mais ou menos, a gente conseguiu deixar ele tendo 10 crises, 20 crises, que é o que ele tem hoje. O advogado Gustavo Brito também usava a mesma estratégia para garantir o tratamento do filho com a cannabis. Para ele, a melhoria na qualidade de vida da criança é inquestionável. João Pedro nasceu normalmente, teve o desenvolvimento pleno até 1 ano e 3 meses, quando a doença foi acordada, vamos dizer assim. E aí ele apresentou inflamação na cabeça, que acarretou a perda paulatina dos movimentos. Então meu filho andava, em 4 meses ele foi deixando de andar, desequilibrando, parando a fala, até perder o controle da coluna e do pescoço, infelizmente. Depois que o problema foi constatado, com um neurologista e com a pediatra dele, nós iniciamos uma busca incessante por pesquisas que auxiliassem na reabilitação do meu filho. Até que nós descobrimos, através de alguns estudos e de conversas com pessoas que têm problemas neurológicos, que a cannabis seria uma possibilidade. Naquela época, nós conversamos com o neurologista, que examinou a situação do meu filho, e muito bem, ele ponderou a necessidade de utilizar apenas um composto da cannabis, que é o CBD. Nós iniciamos a utilização e, felizmente, o quadro do meu filho teve uma melhora acentuada, junto com as outras terapias. A cannabis sozinha não vai curar ninguém, mas é um fator decisivo para contribuir para a qualidade de vida do meu filho. Para o alívio desses pais, a prática agora é legal. A lei, publicada no Diário Oficial do Estado no último sábado, dia 15, garante o direito ao tratamento de saúde com cannabis e derivados. A legislação também incentiva a pesquisa sobre o uso medicinal da planta, como explica o presidente da Associação Reconstruir Cannabis. A lei da cannabis, que foi aprovada recentemente, ela tem um intuito, primeiro, de trazer o acesso, de fato, aos pacientes, porque a gente sabe que é muito difícil uma pessoa começar a trabalhar com cannabis, ter informação sobre cannabis. Então, a lei ela vem, primeiro, trazer alguma maneira do paciente entender como buscar, se vai ser uma importação, se vai ser na farmácia, se vai ser na farmácia via do SUS, pelo SUS. E também, 2 pontos extremamente importantes, é na educação dos profissionais da saúde, entender como funciona o sistema endocannabinoide, que já é uma realidade no mundo todo, mas não tem isso na academia hoje, e também nas pesquisas, que é para poder promover a ciência junto com a cannabis. A nova lei assegura o direito de qualquer pessoa ter acesso ao tratamento com produtos à base de cannabis, desde que seja com a prescrição de um profissional habilitado. Pelo menos 10.000 famílias elas podem começar a ter acesso a cannabis
mas a gente tem aquele problema que é o médico, né, poder entender e poder prescrever. Então, a partir da prescrição, a gente começa que essas famílias tenham acesso. E o segundo passo é onde essa família vai ter acesso a esse remédio, né? Se vai ser por uma farmácia ou pelo SUS, como vai ser esse processo. A cannabis não é uma droga, a cannabis é um remédio, as pessoas precisam acabar com esse preconceito. Não espere precisar para apoiar. Apoie, estude, vá atrás. Deus permita que o poder público norte-riograndense abrace essa lei, não é mais proposição, agora é lei, e resolva estimular esse tipo de conhecimento.